Quem pergunta é um tolo por 5 minutos, mas aquele que não pergunta permanece um tolo para sempre. Esse aí é um provérbio chinês e tem muito a ver com as nossas perguntas poderosas. As perguntas têm o poder de mudar vidas, elas abrem portas para o diálogo e elas despertam reflexão e criatividade. E nos fazem ver a situação de outra forma, abrem um leque de possibilidades e nos motivam a agir diante de uma situação e achar a solução para aquela situação. As perguntas poderosas são uma ferramenta poderosíssima para ajudar o seu filho a resolver problemas. As decisões, as ações e a mudança de comportamento do seu filho vai depender de grande parte da qualidade das perguntas que você faz para ele. Usar as perguntas favorece o diálogo e fortalece a relação com o seu filho. Cria conexão e constrói aliança. Quando você faz perguntas para o seu filho com verdadeiro interesse e aquela empatia de saber o que ele pensa, o que ele sente, se colocar no lugar dele, e você demonstra que se importa verdadeiramente com ele e o valoriza como pessoa, isso faz com que ele abra o coração para você e confie ainda mais em você. E quando você faz perguntas certeiras para o seu filho, você abre o caminho do coração dele e fortalece a relação entre vocês. Ensinar a pensar ao invés de dar respostas prontas. Qual a estratégia tão poderosa que obriga a gente a usar o cérebro, a mais eficiente para fazer o cérebro pensar? Aí, ó, tá vendo? Agora vocês estão aí, vasculhando uma resposta no seu cérebro, não estão? O que eu fiz? Uma pergunta. Fazer perguntas para o seu filho desenvolve o raciocínio dele. E é por isso que devemos fazer poucas e boas perguntas. É a estratégia mais eficaz para fazer a pessoa pensar. Ensinar o seu filho como pensar e não o que pensar. As perguntas favorecem a aceitação. Elas encorajam o seu filho a mudar o comportamento inadequado, mas de forma gentil e firme, sem gritos, sem castigos, sem estresse, sem irritação, porque a solução em si, ou parte dessa solução, veio dele, e ele ajudou a construir a solução. Então, as pessoas em geral são mais propensas a realizar as suas próprias ideias e isso encoraja. Através das perguntas que você faz para o seu filho, ele se sente mais responsável e mais capaz de agir e de mudar. Quando você pede a opinião do seu filho e leva a sério, você envia para ele uma mensagem poderosa. Você tem grandes ideias, você é capaz de fazer isso. As perguntas, elas ajudam o seu filho a assumir responsabilidade. Você, como pai e mãe, tem a missão de ensinar o seu filho a resolver problemas. Essa é uma das nossas missões. E quando você faz perguntas poderosas para ele e ele busca soluções junto com você, você o ajuda a se responsabilizar para que o problema seja resolvido. Então ele pensa, eu faço parte desse problema, eu preciso fazer algo. É claro, gente, que a irmã gêmea da pergunta é a escutativa, vocês já sabem. Quanto mais você faz perguntas para o seu filho, foca nele para escutá-lo, saber exatamente o que ele está pensando, mais você descobre o quanto ele é capaz, o quanto ele é criativo e muito mais amor vai fluir entre vocês. Faz o seguinte, demonstra curiosidade e mostra interesse em ouvir o que a criança tem a dizer. Durante os conflitos, por exemplo, ao invés de você ficar inquirindo, quem começou? Quem que é o culpado? Pede desculpa agora. E fazer tipo pergunta de inquérito policial, não, gente, apenas pergunte o seguinte, o que aconteceu? Por que você acha que isso aconteceu? Como você se sentiu em relação a isso que aconteceu? Aí cita, o problema, cita o que foi que aconteceu. Como você acha que as outras pessoas se sentiram? Me fala. Puxa, que ideias você tem para a gente resolver esse problema? Como podemos fazer da próxima vez? Você lembra por que nós combinamos tal coisa? O que nós combinamos fazer com os brinquedos depois de brincar mesmo? O que foi que a gente colocou lá no quadro de rotinas?
que você precisa usar para não sentir frio lá fora? Né? Vocês estão saindo, leva o casaco. Não, vai lá e pergunta para ele, o que a gente precisa fazer para não sentir frio lá fora? O que você precisa fazer antes de entrar na água? Tá indo para a piscina, tá indo na praia? Ao invés de ficar, passa o protetor agora. Pergunta para ele, o que você acha que precisa para você entrar antes de você entrar na piscina? Entendeu?